não é mais do mundo. Você sabe por que você é desprezado? Você sabe por que as pessoas não gostam de você? Você sabe por que onde você trabalha, você passa por luta? É porque o inimigo está com inveja da tua vida e ele não quer ver a bênção de Deus cumprindo na tua vida, meu irmão. Mas aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você congrega, só se lembre de uma coisa: que a promessa de Deus é para a tua vida, a bênção de Deus é para a tua vida. Pague o preço e receba a bênção de Deus para a tua vida. Depois que ele paga o preço, o fardo dele estava pesado. O sogro dele diz: Moisés, se fosse tu, invocava a Deus, reunia os homens e separava pessoas para te ajudar. A Bíblia diz que ele separa 70 anciãos lá na casa de Israel. Hoje, lá em Jerusalém ainda, quando eles construíram o templo, na planta do templo que já foi feita, já tem 71 cadeiras, que 70 é dos anciãos e uma é a de Moisés. Sabe por quê? Porque quando Deus é com o homem ou com a mulher, não importa o tempo que se passa, mas que quando Deus promete, ele cumpre. Deus falou para Moisés que ele ia ver a terra prometida. Ele não viu em vida, mas depois ele visita Jesus no Getsemane, que está orando e chorando lágrimas de sangue. Ele desce e vê Jesus orando, e ele vê a terra prometida, ele vê a nossa bênção, ele vê a bênção de Deus, e Deus cumpre com a promessa da vida dele. Sabe por quê? Ele pagou o preço para receber a bênção de Deus na vida dele. Saulo de Tarso começa a pregar a palavra de Deus para os gentios. Ele chega em Atenas, anuncia o evangelho de Jesus. Ele chega em Corinto, funda a igreja. Ele chega lá nos cantos de Éfeso, uma das maiores cidades do tempo antigo, em negócios. Ele coloca uma igreja, e a Bíblia diz que ele chega lá em Éfeso e coloca as mãos sobre 12 homens, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e foram batizados e falaram em outras línguas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele não era mais Saulo de Tarso, que significava aquele que reina. Ele não era mais Saulo de Tarso, que é chamado de perseguidor, mas Deus, o próprio Jesus, chama ele de: tu agora não se chamará mais Saulo, mas tu se chamará, sabe de quê? Tu se chamará de Paulo. Aí você pode dizer: irmão Sandro, mas o significado do nome Paulo não é pequeno? Pois é, irmão. Deus pega as coisas que estão grandes lá no mundo, traz para dentro da igreja e faz pequeno, porque o menor na casa de Deus é o maior no reino do céu. O maior aqui na terra, o menor aqui na terra é o maior lá no céu. Você tem que ser pequeno para esse Deus. Você tem que ser humilde. Você tem que ser a pessoa humilde na presença de Deus. Quantos creem nessa promessa? Dê glória a Deus. Pode dar glória a Deus, Deus está aqui. Quando Saulo de Tarso chega na cidade de Corinto, uma coisa acontece. Ele vê que as coisas estavam começando a bagunçar. As coisas estavam começando a ser desorganizadas. Aí diz: ó, gente, uma coisa acontece. Tudo tem que ter decência e ordem. Se Deus te chamou, ele escreveu em 2 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, pois sofreis a aflição, a luta, a dor, a perseguição. Sofrei as aflições, sabendo fazer uma boa obra, porque sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Se você pensa, meu irmão, que está fazendo a obra de Deus e não vai ter recompensa, quem disse que o apóstolo Paulo disse: a coroa da justiça que está posta diante de mim está me aguardando, aonde eu irei morar. Você tem a promessa de Deus, então paga o preço para receber o galardão de Deus na tua vida. Você sabe por que ele libertou a Saulo de Tarso? Você sabe qual foi o objetivo? Levar a mensagem aos gentios. Você sabe o que é os gentios? É um povo que estava condenado pela mão de Deus, pela palavra de Deus. Irmão, sabe como é? A ordem de Deus para os israelitas: aonde passar, extermina tudo, não deixa aí nada. Porém, quando o Messias vem, eles não quiseram como Salvador. Eles não aceitaram ele como aquele que trazia o descanso para Israel.
aquele que trazia o fardo maneiro, suave, porque o fardo de Israel estava pesado. Além deles ter que cumprir a lei, tinha que se submeter às humilhações dos romanos e dos fariseus. O fardo estava tão pesado, mas eles não acreditaram em Jesus, mesmo ele dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve, meu manto é suave. Mesmo ele anunciando a salvação, como diz aí 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu a pregar boas novas. Mesmo assim eles não acreditaram. Aí o próprio Messias abre a boca de Davi, e ele diz a boca de messiano do profeta Isaías: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e fui encontrado por aqueles que não eram meu povo e não se chamavam pelo meu nome. Você era um gentil condenado desde o pecado, desde o nascimento da sua mãe, mas hoje você tem a liberdade de aceitar ele hoje e ser uma nova criatura e receber a nova Jerusalém como morada. Você não é mais a pessoa que está agora sobre o poder da condenação. Você hoje está decidindo, sabe o que? As suas decisões próprias. Hoje você tem um livre-arbítrio de decidir o que você quer da sua vida. Só igreja eleita do Cordeiro. Irmãos em Cristo, eu tenho uma mensagem de Deus para cada um dos ombreiros pregadores. Eu tenho uma mensagem de Deus que meu Deus proverá para as irmãs de oração que faz a obra de Deus. Glória a Deus. Não se cansa e nem se fadiga aqueles que são semelhantes a uma águia, porque eles subirão às alturas e renovarão suas forças. Como águias subirão às alturas. Uma coisa acontece na sua vida: as lutas aumentam, a tempestade vem quando você para de fazer a obra de Deus. Irmãos, em pleno século 21, aonde a pornografia está sendo vista na televisão, em pleno século 21, que jovens estão se prostituindo, homens estão se drogando, mulheres, crianças, adolescentes já aprendem o pecado desde pequeno, estão no mundo de pecado tão grande que Jesus abriu a boca e disse: o mundo jaz no maligno. A coisa está tão ruim, os nossos filhos, mesmo vocês que têm filhos, não sabem mais o que fazer, porque na igreja se prega a palavra de Deus, se ensina a verdade, mas no colégio onde ele anda, estuda, aonde ele anda, a amizade que ele tem às vezes não é como diz a igreja. Então nós temos que fazer, sabe o que, meu irmão? Se responsabilizar e ter certeza da chamada missionária que Deus tem em nossa vida e procurar mudar a situação. Mas, irmão Sandro, eu não consigo mudar o mundo. Meu irmão, eu não estou falando que você vai mudar o mundo, mas pelo menos consiga impactar uma vida este ano que vem, consiga ganhar uma alma, consiga impactar vidas para que o mundo seja transformado. Deus não gosta de crente calça frouxa. Quando vê qualquer coisa fica tremendo e balançando, pode pegar o vento. Pessoas que só querem pregar a palavra se receber bênção, pregadores que só pregam a palavra se tiver bênção. Um dia um dos pregadores mais conhecidos, pelo menos aqui, dos mais conhecidos, falou uma coisa para mim: Sandro, por que tu não muda um pouco tua mensagem? Vai lá, só dá lapada no povo. Eu falei: não, não dou lapada em ninguém, quem prega é Jesus. Eu apenas abro a boca e ele fala. Eu apenas abro a boca e ele fala. E até onde eu estou vivo é um sinal que ele está gostando. Enquanto eu estiver vivo, vou continuar fazendo a vontade dele. Ou que o povo gosta ou que não, eu não sigo ao homem, irmão. Eu sigo ao Deus Todo-Poderoso, que pode me capacitar para tudo. E eu não paguei o preço para ser uma calça frouxa, pregador medroso, pregador que tem medo de falar a verdade. Enquanto eu estiver com vida, eu estou proclamando o Evangelho do Senhor, a doutrina da salvação. Sabe por quê? Eu tenho um peso, Deus chamado sobre a minha vida,
E ai daquele que tocar nos meus pequenininhos, Salmo 115. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Ai daquele que tocar nos meus profetas. Meu irmão, se você soubesse, um crente que tem chamado de Deus, se você soubesse, você nem tocava nele. Sabe por quê? Ele é tão protegido pelos anjos de Deus. E quando os anjos não resolvem, o próprio Deus se levanta do trono e faz a lua parar e dá vitória para ele. O próprio Deus se levanta para dar vitória a ele. E me diz que Daniel orou e Deus ouviu a oração dele. Mas o anjo do Senhor, o Gabriel, estava preso. E a Bíblia diz que Deus manda Miguel. Quem mandou foi Deus. Deus contemplou a oração de Daniel. Deus está contemplando a oração nessa noite. Deus está conhecendo o preço que tu está pagando. O preço que tu está pagando, meu irmão. O peso que você está carregando, só Ele sabe. Irmão Sandro, o peso está muito pesado. O fardo está pesado. Pois é, irmão, hoje deposita o teu fardo pesado nos pés de Jesus e toma o fardo dele, porque o fardo é leve e o manto é suave. Não carrega uma prova que não é tua. Você vai passar pela prova e não permanecer nela. Quantos aqui passam pela prova dando glória a Deus? Aí você pode dizer para mim, irmão, não é fácil falar. Mas não é fácil também a gente cumprir, a gente seguir. É o peso de uma chamada missionária. Você tem uma responsabilidade, queira ou que não. E o peso que nós carregamos é pesado demais. Tem a história de um missionário lá de Pernambuco, que tem essa experiência. Se ele pudesse estar aqui hoje para contar, eu dava glória a Deus. O peso de uma chamada missionária. Ele casou-se com a irmã, com a jovem, e eles estavam há muito tempo casado e não tinha conseguido nada. E Deus mostrou para ele um lugar, uma fazenda, que ele tinha que ir trabalhar, porque era uma chamada de Deus, irmãos amigos. E ele tinha que ir. E ele pensou, eu creio que ele pensou, meu Deus, como é que eu vou largar o amor da minha mulher? É só eu e ela, para viver fazendo ao Deus à distância. Aí ele colocou no coração dele, eu vou embora depois, mando buscar ela. Você sabe quanto tempo ele ficou? Ele orou com a mulher dele antes de sair. Ele disse, mulher, vou fazer um acordo, eu, você e Deus. Ela falou, bora, meu filho. Vamos dobrar o joelho aqui e fazer um voto. Eu vou trabalhar não sei por quanto tempo. Vou fazer a obra de Deus nessa fazenda. Lá tem muita alma para ganhar. E eu preciso ir para esse outro estado e fazer a obra de Deus. Então o tempo que eu estiver lá, você promete ser fiel a mim, primeiramente a Deus, segundo a mim, e não arrumar outro. Ela falou, prometo, como mulher de Deus, eu prometo, meu filho, pode ir. A minha mãe me ajuda e nós vamos continuar na batalha. Ele disse, a mesma coisa eu lhe prometo também. Eu vou para lá, mas eu lhe garanto, se haver alguma coisa que vai querer me desviar da presença de Deus, imediatamente eu vou voltar, porque já é o tempo de Deus para a minha vida. Só, irmãos, que quem tem uma chamada missionária, ele não sabe o peso que ele vai carregar e o preço que ele vai pagar. A gente pensa que tudo vai ser fácil, tudo se torna difícil, irmão Paulo César. É o peso que nós temos que carregar em nossa mente, em nosso coração. E ele foi fazer a obra de Deus. 20 anos ele ficou na fazenda e a mulher em casa, em outro estado. 20 anos após, Deus fala para ele, é tempo de tu retornar. Irmãos, imagina o que ele sofreu durante 20 anos, longe da esposa, longe da família, só era ele e a esposa. Já imaginou, você tinha coragem de pagar um preço desse? Mas era o peso da chamada que ele tinha na vida dele. A chamada era para ele, não para a mulher dele. Quando Deus escolhe um casal para fazer a obra, quando Deus quer, Deus leva o casal, amém. É a vontade dele. E hoje tem que estar o casal junto para fazer a obra de Deus. Mas foi uma experiência que ele passou diante de Deus. Durante 20 anos ele trabalhou na fazenda, e quando foi no último dia, ele chama o seu patrão e diz, ó patrão, a partir de hoje eu quero estender minhas contas, que eu vou embora.
É tempo de Deus ir embora já. E isso ele tinha ganhado muitas pessoas para Jesus nessa fazenda, que era amigo dele. E o patrão dele, cheio do goró, cheio da cachaça, diz uma coisa: tu quer o dinheiro de 20 anos de trabalho ou quer 3 conselhos? Escolhe. Aí ele disse que ele ficou pensando na história: 3 conselhos no lugar de dinheiro de 20 anos de trabalho. E vou orar, meu Deus, e amanhã eu lhe digo. Quando foi no outro dia de manhã, ele abriu a boca e disse: eu quero os 3 conselhos. Olha, irmãos, quando Deus quer usar, Ele não olha quem. A mensagem vai chegar na tua casa, na tua família, na tua vida. E ele disse: o primeiro conselho: não desvie o teu caminho nem para a direita nem para a esquerda. Ele falou: eu sei, tem na Bíblia. Pois é, eu estou te lembrando. Segundo conselho: vença a curiosidade. Ele disse: mas eu sei que os curiosos não entrarão no reino de Deus. Pois é, mas estou te lembrando. E terceiro conselho: não te precipita com o teu agir, porque pode causar mal aos teus olhos. Ele falou: eu sei que a gente não pode se precipitar diante de Deus, está escrito na Bíblia, mas eu estou te lembrando. Agora aqui dá 3 pão. Cada parada que tu der, que é 3 paradas para o teu estado, tu come um pão para a tua casa. Ele viajou, e quando chegou no meio, depois que saiu da fazenda, no meio do caminho, no matagal, uns camaradas que visitavam a fazenda chamou ele e disse: irmão, vamos por aqui. Aqui o senhor economiza 18 quilômetros. Você vai chegar mais depressa em casa. O senhor quer chegar depressa? Por aqui é mais rápido. Ele falou: é verdade. Mas ele lembrou do primeiro conselho: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue o teu caminho até crente. Quando ele chega mais na frente, ele encontra um dos irmãos que ele tinha ganhado para Jesus. Disse: irmão, ia correndo na frente do seu trabalho. Sabe por quê? Eu estava lá em casa orando a Deus e suplicando a Ele. E eu vi quando os camaradas estavam se combinando para desviar o Senhor pelo outro caminho, para matar o Senhor na mata e roubar o seu dinheiro. Ele falou: o primeiro conselho está se vindo. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Ainda vou continuar a minha caminhada. O primeiro conselho já serviu. Ele comeu o primeiro pão e foi embora. Quando ele chega em outra cidade, chega numa pousada bem pobre, ele vai lá e pede uma morada para uma dormida. O homem pega ele e coloca lá no quarto de dispensa. Diz: ó, dorme mais na dispensa, porque aí você passa a noite, depois você vai embora, você é crente, você dorme aí. Quando foi a madrugada, os mesmos camaradas que queriam manter no caminho chegaram lá na pousada e atiraram em todo mundo. Começaram a atirar e foi tiroteio para todo canto. E ele, querendo agir, fazer uma coisa, ele meteu a mão na porta e foi abrir. Ele se lembrou do segundo conselho: vença a curiosidade. Ele soltou a porta. No outro dia de manhã cedo, o dono da pousada chegou e viu o sangue, a pousada toda sanguentada, e olhou. Ele abriu a porta e disse: mataram o irmão. Meu Deus, mataram o irmão agora. Quando ele abriu a porta, o irmãozinho estava vivo lá adorando a Deus. Ele disse: só escapou você, sabe por quê? Porque você venceu a curiosidade. Ele divide o pão com o homem, come e vai embora. Só ficou um pão e um conselho. Mas o inesperado pode acontecer com o nosso chamado homem de Deus. Há muitos decepcionaram, há muitos que quebraram a cara, e acontece com qualquer um de nós. Qualquer dia Deus pode fazer passar por uma experiência tremenda, e ele sofre a experiência que ele não queria sofrer. Quando ele chega em casa por volta de 3h30 da manhã, ele contando o testemunho, que abriu a porta, a casinha estava velhinha, passou-se 20 anos. Quando ele abre a porta do quarto, ele encontra a mulher dele deitada com um homem na cama. Ele olhou e refletiu na memória e falou: meu Deus, o que é que eu fui fazer fora da minha esposa, longe dela? Fui fazer a tua obra e minha esposa está com outra. A primeira coisa que a gente se lembra de reclamar é de Deus quando está passando por luta. Porque Ele permite. Porque está acontecendo, porque eu estou sofrendo, porque tanta luta. Você não entende que a luta te leva para mais perto de Deus. E ele disse que foi lá na cozinha, pegou o facão rabo de galo. Quem conhece o facão rabo de galo aqui? Levante a mão. Aquele chega a dar uma volta no final, não é isso? Quando ele partiu para matar a mulher e o homem, ele disse que o sono do Senhor veio sobre ele. Ele caiu no curralzinho de bode, lá na paradazinha que ele tinha no fundo da casa dele. 5h30
lá para 6 horas da manhã. A mulher dele se acorda e vê dormindo no curral de bode. Ele diz: homem, mas filho, por que você entrou para dentro de casa? Por que você saiu? Ele falou só uma coisa: você é uma prostituta, você não tem o temor de Deus. Eu casei com a mulher errada. Nós fizemos um acordo para você não arrumar nem outro e nem arrumar outra mulher. Eu trabalhei durante 20 anos, fui cumprir uma chamada de Deus na minha vida, e você me traiu com outro homem. Ela disse: não, peraí, você saiu de 20 anos, e aquele homem que está deitado é o seu filho de 20 anos de idade. É a promessa de Deus para a nossa vida. Eu era estéril, mas agora eu tenho um filho de 20 anos de idade. Quando a gente se dedica a fazer a obra de Deus, Deus realiza todo o desejo do nosso coração. Você não vai dar agora maior ainda. E disse: mulher, abraçou o filho. A mulher chorou muito e disse: mulher, olha o quanto foi pesado fazer a obra de Deus. Troquei todos os meus 20 anos de trabalho por esses 3 conselhos. Mas não foi apenas 3 conselhos, foi a minha vida, a vida do meu filho e a tua vida. Vale a pena fazer a obra de Deus, mulher. Então nós vamos viver felizes a partir de hoje, porque Deus cumpriu com a promessa dele. Era isso que Deus queria. Deus queria me fazer surpresa e Ele fez. Então vamos comer o pão que restou e vamos continuar a nossa vida. E Ele disse que quando pegou a faca e cortou aquele pão caseiro, o dinheiro de 20 anos de trabalho estava dentro do pão. Sabe por quê? Porque Deus dá recompensa àquele que trabalha para fazer a obra dele. Enquanto você busca o reino de Deus, Deus acrescenta os bens materiais para as nossas vidas. Quanto crê, levante a mão de glória a Deus. Era o preço que ele tinha que pagar, o peso que ele sofreu, a experiência que ele sofreu serve para o nosso dia de hoje. Irmãos, não há galardão sem trabalhadores. Não há seara frutífica e nem uma boa colheita se não tiver trabalhadores. Se os homens que trabalham na seara, se os ceareiros não estiver no campo, aqui acolá, cortando o pé de mato, cortando um garrancho de espinho que atrapalha o crescimento do trigo, se ele não estiver trabalhando, tirando a palha, tirando tudo aquilo que atrapalha o crescimento do trigo, ele vai ser oprimido, ele vai ser um pé de trigo murcho, não vai crescer, não vai desenvolver. Sabe por quê? Porque os magos estão sufocando ele e mostrando o que é que o Senhor quer falar. Meu irmão, se você ficar sendo mais um crente frouxo na casa de Deus, que não se interessa, não tem disposição, a obra vai continuar diminuindo, a frieza continua aumentando. Mas se Deus achar um Pentecoste na terra hoje, eu quero ser ele. Quantos aqui querem ser Pentecoste de Deus? Levante a mão de glória a Deus. Você sabe o que está escrito em João capítulo 12, versículo 6? A tenda dos assoladores tem descanso, e em suas mãos Deus dispõe tudo. Sabe o que é? É os provocadores de milagres. Você sabe por que mais perseguirá Saulo? Você sabe por que ele disse que levou uma quarentena de açoite menos um, igual ao meu Senhor, igual a Jesus? Você sabe por que ele chegou lá na Galileia, na Judeia? Lá na Galileia, e o discípulo chegou, um profeta agro, e disse para ele: a tuas mãos será atado, teus pés também, será preso, e serás oprimido lá em Jerusalém, do varão de quem foi assassino. Paulo abre a boca e diz: eu não só estou pronto a sofrer, mas padecer pelo nome de Jesus de Nazaré. Você sabe por que ele sofreu tanto? Chegou em Corinto, foi apedrejado. Chegou em Jerusalém, foi apedrejado, caiu no cesto, teve que se fazer de morto para ganhar os mortos, teve que fazer de louco para ganhar os loucos, teve que se fazer de sábio para ganhar os sábios, teve que se fazer de pobre para ganhar os pobres, teve que se fazer de humilde para ganhar os quebrantados de coração, porque ele tinha um propósito, uma chamada de Deus. Quem tem um propósito, chamada de Deus, ele não olha riqueza, ele não olha dinheiro, ele não olha prosperidade, ele não olha tamanho, nem caráter, nem boniteza. Deus só quer o coração.
Você vai ter que renunciar o seu desejo, a sua própria vontade. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Há coisas que eu não quero fazer e faço, e o que eu quero eu nunca faço. Sabe por quê? Ele disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um dia ele dá a Deus, Jesus está passando por luta, por dificuldade, aflições. E aí, meu mestre, o que acontece? Paulo, a minha graça te basta. Mas, Senhor, e agora o que eu tenho que fazer? Paulo, cumpre a obra do evangelista. Paulo, faz a obra e não te preocupa. Mas, Senhor, ele descansa. Após anos de mensagem, anos de pregação. E tem uma coisa, irmão, ninguém vira pregador. Você quer ser pregador, cantor, cantora, você não vai crescer por causa da mídia. Pregadores e cantoras não se faz na mídia. Paulo passou 13 anos no culto sem pregar a palavra de Deus, irmão Paulo César. Sabe por quê? Porque nem o discípulo acreditava na conversão dele. E todos que viam ele diziam que ele era um perseguidor, estava se infiltrando para destruir o povo de Deus. Foi 13 anos no culto. Mas quando começou a acontecer os milagres, todos acreditaram em Paulo. Sabe por quê? O que vai fazer o povo acreditar na tua bênção é o milagre de Deus na tua vida, meu irmão. É a bênção de Deus para a tua vida. Pessoas que ficam preocupadas, mas a irmã não me dá valor, o dirigente não me dá valor, Deus não me dá valor, parece, só vive sofrendo, só vive passando por luta. Minha irmã, quando eles veem o milagre de Deus acontecendo na tua vida, vai acontecer o que aconteceu comigo. O camarada um dia abriu a boca e disse: Sandro, como é que vai crescer no ministério? Tu não tem onde morar, não tem onde dormir, não tem roupa a vestir. Qual é a mulher que vai querer casar contigo? Eu falei para ele uma coisa: Deus tira de quem tem para dar quem não tem, para deixar ser besta. Ele falou: rapaz, é difícil isso acontecer contigo. Quando foi 6 meses depois, ele estava namorando com a menina, ela deixou ele, e 6 meses depois eu comecei a namorar com ela. Ele estava de joelho na minha frente dizendo: Sandro, não casa com ela, que ela é minha. Eu falei: mentira sua, ela é sua, você perdeu a benção. Agora eu vou casar com ela. Deus me deu a mulher, me deu o casamento, me deu a chamada, me deu o ministério, e hoje eu estou aqui glorificando o nome do meu Deus. Mas, irmão, eu queria gravar um CD, um DVD. Não te preocupa, irmão, vai fazer a obra de Deus, que o resto Deus providencia para a tua vida. Irmão, se eu queria a salvação do meu marido, das minhas filhas, do meu filho, não te preocupe, minha irmã, vai só pagar o preço, vai ser uma missionária. Porque tem pessoas, irmãos, que é assim, irmão, ele quer que alguém ganhe a família deles, mas ele não quer ganhar a família de ninguém. Meu irmão, enquanto você prega para a família dos outros, Deus vai mandar missionários para pregar para a tua. Enquanto você ora pelos enfermos dos outros, Deus vai mandar missionários para orar pelos enfermos da tua. É fazendo a obra que se recebe a recompensa de Deus. Ou faz ou não recebe. É os que semeiam com lágrima. É o peso do chamado missionário. E Jesus pagou o preço por nós. Pois é, irmãos, Jesus pagou o preço. E por que nós temos que pagar de novo? Jesus pagou o preço para a salvação, não para a sua chamada. Não confunda chamada com salvação. Ele pagou o preço para nós receber a salvação. Agora o preço da tua chamada, o peso que vai pagar e carregar é você. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e faça o quê? Me siga. Eu te pergunto nesta noite: aonde tu deixou a tua cruz? Aonde você deixou a sua chamada missionária? Aonde você deixou a promessa de Deus na tua vida? Está faltando fogo?